Em um mundo onde o lucro é o poder e dinheiro é o que indica o mais poderoso, alguém que vive na subsistência é considerado pobre, indefeso, fraco e infeliz. É muito comum as pessoas relacionarem os indígenas a indigentes que não possuem cultura, política e entre outras coisas. Isso é explicado pelo fato de que na grande maioria das escolas é apenas nos apresentado os indígenas no século XV e não nos ensinam o que acontece depois. E quando falam dos indígenas, são dados como os maus. Um bom exemplo disso é da chegada dos bandeirantes, que nas histórias são representados como os heróis que desbravam a América e os indígenas como um obstáculo. Porém, após aprender e conhecer os guaranis, fica explicitado que a realidade é bem diferente do que a gente imaginava. Eles têm uma organização política na qual o xamã, que é um líder espiritual, escolhe o que cada um fará para o bem comum da aldeia. A aldeia tem sua própria escola, onde a partir dos 7 anos a criança aprende a falar português, que até então apenas falava o guarani. Ao dominar o português, os indígenas conseguem se comunicar com o exterior, se incluindo nos assuntos externos, e com isso cria-se a possibilidade de lutar verbalmente contra o Estado, na busca de um terreno maior. Antes do século XV, os indígenas viviam na subsistência e raramente havia interação entre duas tribos. A maioria das pessoas visa isso como ruim, entretanto, eles viviam em paz, felizes e em harmonia. No entanto, em 1500, os portugueses chegaram para estragar tudo para todos os índios. Antes dos portugueses, os índios tinham uma vasta terra para plantar, então plantavam em vários lugares. Se mudavam várias vezes para não danificar permanentemente nenhuma terra. Porém, atualmente, eles não possuem terra para conseguir plantar, e ao se estabelecerem em um lugar, eles são obrigados a danificá-la. Outra consequência da falta de onde plantar é a falta de produção, tornando o artesanato, que antes era um lazer, em um método de conseguir dinheiro. Entretanto, não foi tudo que sumiu. Sempre houve uma casa de reza, um xamã, as crianças continuam as mesmas. Ou seja, tudo que não tem a ver com o terreno, os guaranis conseguiram manter. Pode-se levar em consideração também a principal fonte de renda dos índios, o artesanato. Sem as matérias-primas para a realização deste ofício, matérias essas que podem ser encontradas no Parque do Jaraguá, dificulta a arrecadação e quase que inviabiliza o maior mecanismo de obtenção de renda. Sem acesso ao Parque do Jaraguá, os índios não têm a oportunidade de usufruir de raízes e plantas para a produção de remédio, que no passado era algo corriqueiro. Poderia haver um acordo entre ambos, governo e indígenas, pois os índios proclamam que não irão destruir ou depredar nada referente ao parque, uma vez que o governo apenas quer a proteção do espaço. Os nativos e os indígenas querem se apoderar sutilmente de matérias do parque. Os dados mais recentes apresentados no site SOS Mata Atlântica apontam que apenas 3% da mata original, os outros 97% foram devastados para a criação de cidades, para a agropecuária e entre outros objetivos. O Parque Estadual do Jaraguá faz parte desses 3% remanescentes. Devido a isso, o governo luta para protegê-lo. Entretanto, do outro lado dessa história, há os guaranis, que foram limitados pelo governo a uma área limite de 1,3 hectares, que é uma área muito pequena. Assim, foram incapacitados de plantar e com isso perderam uma parte de sua cultura. Então, os dois entram em impasse. Por um lado, essa área fará centenas de indígenas conseguirem voltar às suas origens. Porém, pelo outro lado, essa área tem um tamanho significativo para a preservação da Mata Atlântica e toda a fauna e flora presente nela.